Nós estamos enfrentando aí muita coisa, né? Esses dias, foi na quarta-feira, eu levantei, fiz ali a minha meditação pessoal e eu gosto de fazer uma reflexão sobre os assuntos mais comentados na internet. E uma das formas de você ver quais são os assuntos mais comentados, você vai ali no Twitter, não sei quantos conhecem o Twitter, e aí tem os trends que eles chamam. E eu achei interessante que em um dos dias, os assuntos mais comentados eram 3. Primeiro, gafanhoto. E vocês viram aí a preocupação, né? E aí, segundo, era Apocalipse. E terceiro, Bíblia. E eu comecei a ver os comentários e você percebia a preocupação com os últimos dias da história deste mundo, ou os eventos finais, ou dizendo que agora é o Apocalipse, como se fosse o Apocalipse algo ruim, algo mal. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do Apocalipse. Durante a semana de setembro, nós vamos ter a oportunidade de estudar o livro do Apocalipse. Mas eu queria fazer uma pequena reflexão com vocês nesta manhã. Às vezes nós temos uma visão do livro do Apocalipse como algo ruim, que fala de besta, fala de pragas, mas ao contrário, o livro do Apocalipse quer dizer a revelação de Jesus Cristo para mim e para você. E lembre-se de uma coisa: profecia, ela foi dada no momento de crise da igreja. Você pega mesmo o livro do Apocalipse, a igreja estava enfrentando um momento de crise e perseguição. Você corria o risco de ser morto se você falasse que você era cristão. E aí o próprio apóstolo João foi preso na ilha de Patmos porque havia perseguição contra a igreja. E aí Deus revelou a profecia. Profecia é dada no momento de crise para momentos de crise. Para momentos de crise. E se eu pudesse resumir a profecia, o livro do Apocalipse, eu diria assim, que Deus está querendo dizer para mim e para você: a igreja está passando por crise, está passando por dificuldades, fica tranquilo, porque eu estou no controle de tudo, e tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Amém por isso, né? Amém. Esse é o propósito da profecia. Em momento de crise, Deus envia a profecia para dizer: eu estou no controle, fica tranquilo. Vai vir praga, vai vir terremoto, vai vir vento, vai vir epidemias, vai vir tudo, mas fica tranquilo, eu estou no controle deste mundo e tudo vai ficar bem. E aí você vai no livro do Apocalipse, no capítulo 21 e 22, diz justamente isso: tudo vai ficar bem. E Apocalipse capítulo 1, e eu queria ler o verso 5 com vocês e alguns outros textos para nós refletirmos, porque o livro já inicia falando que é uma revelação de Jesus para nós, mas inicia já falando do sacrifício de Cristo Jesus. O sacrifício de Cristo Jesus. E eu queria que você, antes de nós lermos Apocalipse capítulo 1, o verso 5, queria que você fechasse seus olhos, curvasse a sua fronte, para nós sentirmos a bênção de Deus neste momento. Pai querido, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui, para louvar o Teu nome e buscar conforto na Tua palavra. Enfrentamos uma semana desafiadora, alguns eventos tempestuosos aconteceram durante essa semana, e nós estamos aqui porque confiamos em Ti, queremos buscar o conforto da Tua palavra. Então abra a nossa mente, o nosso coração, possamos entender e compreender a Tua mensagem nessa manhã. Então, que o pastor Pedro agora se cale e que o Teu Santo Espírito venha falar aos nossos corações através da Tua palavra. Nós nos entregamos em Tuas mãos, por Jesus rogamos. Amém, Senhor. O verso 5 diz assim: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Então o livro do Apocalipse é extremamente importante porque já revela a salvação que Cristo
Jesus nos ofereceu na cruz. Às vezes nós falamos só de besta que está ali, das pragas, mas há algo extraordinário no livro do Apocalipse, revelando a figura central, o Cordeiro, Jesus Cristo. E é interessante que Ellen White, citando sobre o livro do Apocalipse, ela diz assim: no Apocalipse são representadas as coisas profundas de Deus. Profundas de Deus. E ela diz assim: no livro do Apocalipse lemos acerca de uma obra especial que Deus deseja que seu povo faça nesses últimos dias. Ele revelou sua lei e mostrou-nos a verdade para esse tempo. Essa verdade desdobra-se constantemente e é um desejo de Deus que sejamos inteligentes em relação a ela, para podermos distinguir entre o direito e o torto, a justiça e a injustiça. E Ellen White diz que a compreensão do Apocalipse é um dos fatores para o reavivamento da igreja nos últimos dias. Ela diz assim: quando compreendermos que o livro do Apocalipse significa para nós ver-se-á entre nós um grande reavivamento, não compreenderemos plenamente as lições que ele ensina, não obstante a ordem que nos é dada é de examinar e estudá-los. A igreja precisa de reavivamento, eu preciso de reavivamento, com certeza todos nós. Então precisamos desse reavivamento. Nos últimos dias da história passa por estudo do livro do Apocalipse. Então, nesse momento de crise, nesse momento de insegurança, nesse momento de incertezas, nesse momento de desesperança, porque você aparentemente parece que vai melhorar a coisa, daqui a pouco piora de novo, vai melhorar, daqui a pouco piora, e a gente fica nisso. É momento do povo de Deus voltar para o livro do Apocalipse. É momento de nós voltarmos para a profecia, para examinarmos e para vermos que Deus ainda está no controle deste mundo. O livro do Apocalipse ele tem 3 propósitos. O primeiro propósito é revelar o futuro, para que a gente conheça o futuro. Está inseguro referente ao que vai acontecer daqui para frente. Estão falando de um novo normal, estão falando que algumas coisas vão mudar. Para a gente não importa, porque nós conhecemos o futuro através do Apocalipse. O Apocalipse revela o futuro, então nos dá essa segurança para vivermos no presente. O segundo propósito é para nos mostrar que não precisamos ter medo, porque Deus está no controle deste mundo. E o terceiro propósito é viver feliz hoje, porque se você conhece o futuro, você vive tranquilo hoje. Esse é o propósito do livro do Apocalipse. E é interessante algumas coisas do livro do Apocalipse. Por exemplo, Deus revelou a João essa visão do livro do Apocalipse. Mas perceba que João estava na ilha de Patmos, um lugar árido para bandido, para criminosos, um lugar ruim. Mas para João, que estava ao lado de Deus, se tornou a porta do céu. Um lugar de prisão árido se tornou para João a porta de entrada do céu, porque ele teve a visão do céu, ele teve a visão do trono de Deus, ele teve a visão aqui do livro do Apocalipse. Porque Deus ele é especialista em transformar maldições em grandes bênçãos. Está passando por dificuldade? Fica tranquilo, porque Deus está no controle da sua vida e da minha vida. E Deus vai transformar talvez uma maldição, uma aparente maldição, em grande bênção. E eu sinto uma coisa aqui, ou duas, me permita citar duas. O ano passado, nós tivemos aí a Semana Santa, né? E foi uma bênção, nós tivemos 800 pontos em toda a Associação Norte Catarinense. 800 pontos de pregação na Semana Santa no ano 2019. E aí esse ano a gente se mobilizou juntamente com os pastores, e a gente colocou o sonho de termos 2.000 pontos. Amém por isso, né? 800 para 2.000 esse ano. E aí a gente desenvolveu algumas estratégias junto com os pastores e os diretores, e aí nos animamos, e aí Deus disse assim: fica tranquilo, deixa comigo, eu estou no controle, fica tranquilo. E aí veio a pandemia, nós meio que não sabíamos o que fazer, tentamos ajustar,
e foi ajustado como igreja, e foi a maior Semana Santa da história da Igreja Adventista, amém? Só que na associação, aquilo que a gente conseguiu computar, foram mais de 4.500 pontos de pregação, amém, queridos? Amém? Amém? Deus transformou uma aparente maldição numa grande bênção para a igreja. Para você ter uma ideia, aqui da associação, no mês de março, abril e maio, uma média, 70 pessoas ligavam lá para o Novo Tempo pedindo um estudo bíblico. Assisti ao Novo Tempo aqui, eu quero um estudo bíblico. 70 pessoas, no ano passado. Esse ano, já passamos de mais de 300 pessoas por mês pedindo estudo bíblico na TV Novo Tempo. Amém por isso, querido? Então Deus transformando uma aparente maldição numa grande bênção para a igreja. Deus ainda está no controle. E eu queria mostrar para vocês algo especial aqui e tirar algumas lições e fazer uma última reflexão, só para você ter um vislumbre. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1, verso 3, já está aí. Eu queria mostrar as 7 bem-aventuranças do livro do Apocalipse. As 7 bem-aventuranças. E perceba que tem a ver com o passado, presente e futuro, as bem-aventuranças do livro do Apocalipse. Primeira bem-aventurança diz assim, verso 3: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Tem a ver com a palavra de Deus, tem a ver com santificação. Olha outro texto, 14, Apocalipse 14, o verso 13 agora. Apocalipse 14, o verso 13, diz assim: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. As suas obras o acompanham. Tem a ver com justificação. Capítulo 16, o verso 15, diz assim: eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e aquele que guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja na sua vergonha. Tem a ver com justificação, com vestes, não a sua veste, mas a veste de Jesus Cristo. Capítulo 19 agora, capítulo 19, o verso 9, 19, o verso 9, diz assim: então me falou o anjo, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia da bodas do Cordeiro, e acrescentou: são estas as verdadeiras palavras. Então tem a ver com esperança, com glorificação, com futuro. Agora o capítulo 20, o verso 6, a quinta bem-aventurança: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Tem a ver com esperança, com futuro. O capítulo 22 agora, o verso 7, a sexta bem-aventurança, capítulo 22, o verso 7, diz assim: e eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Esperança, futuro e a justificação. Capítulo 14 agora, no capítulo 22, 14, a sétima bem-aventurança diz assim: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Veja, a primeira bem-aventurança fala da palavra de Deus, a segunda fala das vestes, da justiça de Cristo e da justificação, a terceira também fala de justificação, a quarta fala de esperança referente ao futuro, a quinta fala de esperança também referente ao futuro, a sexta volta a falar da palavra de Deus e a sétima termina com uma esperança. Tem a ver com veste, palavra de Deus e esperança. E se você fizer um estudo mais aprofundado, você vai perceber que tem a ver com justificação, que simboliza a veste, tem a ver com santificação, que simboliza a palavra de Deus, e tem a ver com esperança, a glorificação. Justificação tem a ver com o perdão dos seus pecados. Você é justificado por Cristo Jesus na cruz para perdão dos seus pecados. Santificação tem a ver com presente e glorificação tem a ver
com o futuro. E aí o verso 8, pode voltar lá no capítulo 1, verso 8, olha o que diz, verso 8 diz assim: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. É interessante, passado, presente e futuro. A nossa salvação é completa, tanto no livro do Apocalipse quanto na nossa vida. E é interessante, nós somos salvos, isso se chama justificação, é a libertação da culpa do pecado. E Ele nos salva também, é a libertação do poder do pecado, é o que a gente chama de santificação. E seremos salvos, é o que nós chamamos de glorificação, é a libertação da presença do pecado. Então o livro do Apocalipse ele é completo para nos trazer a esperança e a certeza da nossa salvação, tanto do passado, do presente e do futuro. E é interessante também no livro do Apocalipse, alguns interpretam o livro do Apocalipse como tudo acontecendo no futuro, ou tudo acontecendo no passado, o que já aconteceu. Mas se você for perceber, até o meio do livro do Apocalipse tem a ver com os eventos históricos do passado, e no meio tem a ver com o presente, e depois o final tem a ver com o futuro. Passado, presente e futuro no mesmo livro. É por isso que nós precisamos estudar o livro do Apocalipse. E eu queria destacar mais uma coisa antes da gente dar o recadinho final. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12, o verso 11. Aqui está o centro do livro do Apocalipse, literalmente. Capítulo 12, o verso 11. Aqui se junta passado, o presente e o futuro. É como se fosse um meio. E aí você vai perceber no capítulo 12, fala de algo essencial para a nossa compreensão, que é o grande conflito entre o bem e o mal. A teologia do grande conflito inserido aqui dentro do livro do Apocalipse é dessa batalha, dessa guerra, onde Cristo Jesus é o vencedor. Aliás, o livro do Apocalipse só fala de pessoas vencedoras, só fala de vencedor, vitorioso, fala de um povo derrotado e um povo vencedor, fala de um Deus vitorioso e um ser derrotado chamado Satanás. E você vai perceber esse grande conflito entre o bem e o mal. E aqui está o segredo da vitória, o segredo dos vencedores. Capítulo 12, verso 11 diz assim: eles, pois, os venceram por causa do sangue de quem? Do Cordeiro. Nós somos vitoriosos, nós somos vencedores por causa do sangue do Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 17, verso 14 diz que pelejaram eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que acham com ele. Perceba no estudo do livro do Apocalipse, eu desafio você a estudar agora nesse momento, nesse período que nós estamos tratando. Perceba essa palavrinha, vitória, vencedor, vencedores, vencer e cordeiro, cordeiro e vencedor, cordeiro e vencedor. Talvez as palavras que mais aparecem no livro do Apocalipse, cordeiro e vencedor, cordeiro e vencedor. Mas eu queria finalizar fazendo um chamado a nós, capítulo 14 do livro do Apocalipse. Eu quero finalizar com um chamado de Deus para nós. Eu não sei qual tem sido a sua prioridade neste momento de crise, nesse momento tão desafiador que nós estamos enfrentando. Mas aqui está a orientação de Deus e o chamado de Deus para dizer qual que é a sua e a minha prioridade nesses momentos. Nos momentos de crise, qual deveria ser a nossa prioridade? Duas prioridades nós devemos ter como povo de Deus para os últimos dias. E Ellen White, ela colabora com isso, falando e descrevendo os eventos finais, ou descrevendo a situação do povo de Deus nos últimos dias da história deste mundo. Ela descreve essas duas prioridades também, que está aqui em Apocalipse capítulo 14. E olha que interessante, nós vamos ler o verso 6 e o verso 7. Mas antes do verso 6 e o verso 7,
Se vai ler do verso 1 até o 5, vai falar da vitória de Cristo, da vitória de Jesus Cristo. E aí você vai perceber que no verso 13 em diante, fala do quê? Fala da volta de Jesus. Então, a vitória de Cristo concedida através de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e fala da sua volta. E nesse meio tem um chamado ao povo de Deus, que nós chamamos de 3 mensagens angélicas, a qual a igreja adventista se levantou. E aqui está, eu não vou me deter nas 3 mensagens angélicas, eu quero só nessa primeira, que diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Ok. Aqui está os 2 prioridades e os 2 propósitos da sua existência. Os 2 propósitos da sua existência. Sabe por que nós existimos? O livro do Apocalipse nos deixa claro. Sabe por que você existe? Para 2 propósitos. Primeiro, para a adoração. Para a adoração. Você é chamado a adorar, a temer aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. O chamado de Deus e a prioridade nossa nesses últimos dias deveria ser a adoração. E Ellen White amplia isso, dizendo comunhão, buscar uma entrega completa ao Senhor Jesus, uma entrega sem reservas. Esse é um período que nós passamos, que nós deveríamos ter nos entregado completamente. Algumas pessoas estão aproveitando essa quarentena para fazer vários tipos de coisas, aproveitando o tempo para de repente fazer um mestrado, estudar várias outras coisas, mas a prioridade do povo de Deus para os últimos dias da história deste mundo tem a ver com adoração, tem a ver com entrega, tem a ver com comunhão, tem a ver com espiritualidade, você buscar estar mais próximo de Deus nesses últimos dias da história deste mundo. E a adoração tem a ver com obediência, tem mais a ver com obediência do que propriamente dito cantar um hino. Adoração tem a ver com obediência. Você adora quem você obedece, e você obedece quem você adora. Então, nesse momento, a prioridade do povo de Deus é buscar a comunhão, é buscar o relacionamento com Deus, é buscar a adoração a Deus. Esse deveria ser a prioridade do povo de Deus. E o segundo propósito, pregar o Evangelho eterno. Pregação, missão, anunciar. Esse é o chamado de Deus para os últimos dias da história do povo dele aqui nesta terra. É um chamado que Deus faz dentro do livro do Apocalipse, um chamado à adoração e à pregação, um chamado a entregar a sua vida e entregar o Evangelho. Nesse momento desafiador da história deste mundo, é o momento de nós buscarmos a Deus em oração, em comunhão, em entrega, mas também é o momento de chamar as pessoas à adoração. E veja esse ciclo: você é chamado a adorar, e você adora, você obedece, e aí você é chamado também a chamar outros a adorar, e você chama outros que estão inseguros, que estão incertos do amanhã, e você chama eles para adoração. Olha, vem adorar, porque tudo está sob o controle de Deus. Vem adorar, e ele é chamado a adorar, e ele vem adorar, e ele vem obedecer, e ele é chamado a pregar, a anunciar, a entregar o Evangelho eterno. E é esse ciclo de adoração e pregação, que só termina quando Cristo Jesus voltar aqui a esta terra. Esse é o propósito da tua existência, esse é o propósito da existência dessa igreja. A igreja só existe para adoração e para pregação. E às vezes nós nos concentramos unicamente na adoração e nos contentamos com isso, mas o chamado de Deus é para a pregação também. Porque existem muitas pessoas hoje que estão sem esperança referente ao futuro. E se tem um povo que está tranquilo referente a isso, somos nós. Porque nós conhecemos as profecias, ou deveríamos conhecer.
Quando você vai lá nas profecias bíblicas de Daniel, por exemplo, quando fala da estátua, tudo aconteceu nos mínimos detalhes. Quando você vê as 2.300 tardes e manhãs, a profecia, tudo se cumpriu, 70 semanas, o sacrifício de Cristo, tudo se cumpriu. Você olha as profecias referentes a Jesus Cristo, dizendo que Ele nasceu em Belém, Ele nasceu na onde? Nasceu em Belém, dizendo que iriam dividir as suas vestes, não os seus sapatos, as suas vestes, e aconteceu exatamente como estava na profecia, que Ele ia entrar num jumentinho, e aconteceu exatamente, e isso nos dá segurança de que a grande profecia da volta do Senhor Jesus vai acontecer. Se todas essas de mínimos detalhes aconteceu, a volta do Senhor Jesus vai acontecer, vai acontecer. Esse mundo não vai acabar pelo coronavírus, esse mundo não vai acabar por um terremoto, esse mundo não vai acabar por uma tempestade, esse mundo não vai acabar com o mar entrando no continente, não, esse mundo só vai acabar, de acordo com a profecia bíblica, com a volta do Senhor Jesus. E muitas pessoas não sabem disso, e de repente enfrenta uma tempestade, enfrenta uma pandemia, elas ficam inseguras, incertas, e tem muitas pessoas enlouquecendo dentro das suas casas, porque não conhecem a verdade da palavra de Deus, as profecias bíblicas que você e eu conhecemos. Então é o momento de buscarmos a Deus em adoração, mas é o momento de anunciarmos, de entregarmos o Evangelho eterno. Esse é o chamado de Deus para nós. O passado assegura a nossa confiança no futuro. E veja, é interessante Ellen White descrevendo sobre os últimos acontecimentos, ela diz assim: e o mundo reconhece que algo grande e decisivo está para acontecer, que o mundo está no limiar de uma crise estupenda, grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo, e os acontecimentos finais serão rápidos. Querido, não temos tempo a perder com coisas inúteis. A prioridade do povo de Deus é comunhão, é adoração, é busca, é entrega completa, sem reservas, é também entregar o Evangelho eterno, pregação e missão. Não temos tempo a perder com coisas inúteis. E aí eu pergunto para você e para mim também: o que você tem feito com o seu tempo? E aí tem uma frase que talvez você já me ouviu dizendo por aí, que eu gosto muito, que diz assim: tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Você tem investido seu tempo na eternidade ou nas coisas inúteis aqui deste mundo? E Ellen White diz assim, escrevendo mais ou menos sobre isso: a vida é muito solene para ser absorvida em negócios temporais e terrenos. O que você tem feito com o seu tempo? O chamado de Deus para mim e para você é que você invista o seu tempo na eternidade, nas coisas eternas. Adoração e missão. Missão e adoração. Entrega total da tua vida e entrega do Evangelho eterno. Eu queria ler o último texto de Apocalipse. Vai lá no livro de Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos ler o verso 15, onde descreve a igreja de Laodiceia. Eu queria ler para vocês o verso 15 em diante. É o chamado que Deus faz. Olha que interessante. Diz assim: conheço as tuas obras, que nem és quente nem frio, que deras fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e o colírio para ungires os olhos, a fim de que veja. Eu repreendo e disciplino a quantos o amam. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. É o chamado de Deus. E olha que interessante, Ellen White descrevendo sobre a igreja de Laodiceia. Perceba os dois aspectos de prioridade que devemos ter. Ela diz assim: a mensagem de Laodiceia aplica-se ao povo de Deus, que professa crer na verdade presente,
A maior parte deles são professos mornos, tendo o nome, mas não o zelo. Aplica-se a essa classe o termo morno. Professam amar a verdade, todavia são deficientes no fervor e no devotamento cristão. No fervor e no devotamento cristão, na adoração, na busca, na comunhão. Professam uma coisa, mas não vivem. Professam amar a verdade, todavia são deficientes no fervor e no devotamento cristão. E aqui, não ousam desistir inteiramente e correr o risco dos incrédulos, e não se acham, no entanto, dispostos a morrer para o próprio eu e seguir exatamente os princípios da sua fé, e não se empenham na pregação do Evangelho. São fracos, a igreja de Laodiceia é fraca na comunhão, na devoção, na entrega, e não se empenham na pregação do Evangelho. É por isso que é uma igreja que é descrita como uma igreja morna. É por isso que o chamado de Deus é para que nós acordemos, despertemos do sono, eu e você, se por acaso estamos dormindo, estarmos vigilantes, adorando, buscando a Deus com fervor e devoção, e também pregando o Evangelho. É para isso que fomos chamados, é para isso que você e eu fomos chamados. E aqui ela diz assim: a vida é muito curta para ser esbanjada. Temos somente poucos dias de graça para nos prepararmos para a eternidade. Não temos tempo para dissipar, tempo para devotar aos prazeres egoístas, tempo para contemporizar com o pecado. Agora é que nós devemos formar o caráter para a futura vida imortal. Esse é o tempo, é agora de investirmos na eternidade. O tempo é muito curto. E ela diz assim: nosso tempo pertence a Deus, cada momento é seu, e estamos sob a mais solene obrigação de aproveitá-lo para a sua glória. É nosso dever velar, trabalhar e esperar, agindo em todo o tempo, a favor da vida dos homens que estão prestes a perecer. Estão prestes a perecer. Esse é o chamado de Deus, para vivermos uma vida com propósito, buscando a adoração a Deus, a comunhão com Deus, mas também sendo uma voz de esperança em meio ao caos, em meio à crise. O chamado que Deus faz a mim é para você entregar, a você também, para você entregar a sua vida completamente, sem reservas, e para você entregar o Evangelho eterno. Quantos aqui, nesta manhã, querem dizer: Senhor, aqui estou nesse momento tão desafiador da história deste mundo, nesse momento de crise, nesse momento de caos. Eu estou aqui, Senhor, para me entregar sem reserva, entregar o meu coração a Ti, porque esse mundo é muito frágil, esse mundo não tem nada para nos oferecer. Por isso precisamos buscar a presença de Deus em nossas vidas. Mas não só isso, nós precisamos também entregar a mensagem de salvação às pessoas que necessitam. Quer você nesta manhã dizer para Deus: eu quero me entregar totalmente? Sim? Levante a mão assim. Eu quero me entregar sem reserva. Fica com a mão levantada assim. Levanta a mão assim. Sem reserva, queridos. Sem reservas nenhuma. Uma entrega completa e total, sem reservas. Sem reservas. Mas você quer também, além de entregar a tua vida, você quer entregar o Evangelho eterno? Levante a sua mão também. Quer ser um mensageiro de esperança? Quer ser uma voz de esperança em meio ao caos, em meio à crise? Levante sua mão. Levante as duas assim. Isso. Amém por isso. Fica a mão levantada. Não somos pentecostais, mas fica com a mão levantada. Eu quero fazer uma oração. É a nossa expressão diante de Deus daquilo que nós desejamos. Oremos. Pai querido, aqui está as nossas mãos levantadas, porque eu desejo do nosso coração nos entregarmos totalmente nesse período de crise, de caos, entregar a nossa vida totalmente aqui, ó Pai, sem reserva nenhuma, através da nossa comunhão, através da nossa busca incessante
pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Pai. Então aceita a nossa entrega nesta manhã, mas nós queremos também ser uma voz de esperança, nós queremos entregar o Evangelho eterno, nós queremos pregar o Evangelho eterno. Então nós estamos com as duas mãos levantadas. Unja-nos, ó Pai, com o poder do Teu Santo Espírito, para que possamos assim nos preparar e ajudar outros a se preparar para a Tua grande volta. Então nos abençoe aqui esta igreja, a liderança desta igreja, que mesmo em meio à crise nós possamos continuar cumprindo o propósito da nossa existência como igreja, de adoração e pregação. Derrama uma bênção muito especial sobre o pastor Leandro, na condução aqui do distrito, que a Tua mão poderosa esteja sobre ele e sobre o seu lar, a sua família. Te pedimos essas bênçãos, nos méritos de Cristo Jesus, rogamos. Amém, Senhor. Amém. Levanta a mão assim, Nós não podemos se abraçar, então receba o meu abraço, assim, faz assim. Receba o meu abraço, o meu carinho, foi muito bom estar aqui com vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Ministério Pessoal e Missão Global, certo? Isso? E evangelismo. Isso, Ministério Pessoal é Escola Sabatina, é o Gerson. Então o Pedro aqui, o pastor Pedro, nosso ministerial que trabalha nesse Ministério do Evangelismo e Missão Global também. Pessoal, hoje, Ministério Pessoal e Evangelismo. Ministério Pessoal e Evangelismo. Ministério Pessoal e Evangelismo. Missão Global, que é o Missão Global do Gerson. Pastor Gerson. Pastor Gerson. Com essa Escola Sabatina. Escola Sabatina e Asa. Então, queridos, é uma honra nós temos hoje o pastor Pedro aqui, né, que fez a mensagem para nós. E pedimos, pastor, que já veio aqui a igreja nesse momento, né? Sim. E continue sendo muito usado por Deus aí na pregação do Evangelho, nesse ministério que hoje é desafiador, né, o ministério do evangelismo. Então, muito obrigado pela sua presença, pastor. Amém. Nós agradecemos, pastor Leandro, obrigado pela oportunidade, e é muito bom estar com vocês mais uma vez. Eu não me lembro se foi ano passado, ou ano retrasado, mas eu sei que estivemos aqui juntos e muito bom retornar. E eu vim aqui hoje, neste sábado, para dar apenas um recadinho. O recadinho de que em setembro eu vou estar junto com vocês numa semana especial aqui de evangelismo, o que nós chamamos de Semana da Esperança. Nós iríamos ter um grande impacto em Joinville, com os departamentais da União ali, mas foi cancelado, eles não vão vir mais, mas a semana vai acontecer, e como eu iria estar aqui com vocês, a semana nós vamos estar juntos aí durante uma semana inteira aí. Então eu queria ir direto ao assunto.